Vou iniciar a nossa gravação aqui. Tá, estamos gravando. Então, pessoal, deixar aí oficialmente gravado as boas. Vou iniciar a nossa gravação aqui. Tá, estamos gravando. Então, pessoal, deixar aí oficialmente gravado as boas-vindas ao nosso novo semestre. E vamos começar hoje a conversar um pouquinho sobre hiperestática, tá? Não vou puxar muito o bonde, até mesmo porque é a primeira aula e semana que vem deve aparecer bastante gente perdida, né? Como todo início de semestre. Mas que a gente consiga entender qual vai ser o andamento do nosso semestre e também gerar as nossas expectativas em cima dessa disciplina, tá? Eu montei aqui uma apresentaçãozinha bem simples, acho que a maioria que a gente já se conhece, né? Mas me apresentando para vocês, tá? O meu nome é Amanda Manduca. Eu tenho formação em engenharia civil, tá? E análise e desenvolvimento de sistemas, tá? Eu trabalho dentro da área da engenharia, principalmente com projeto de estruturas. Tá? Então, sempre foi a área em que eu me envolvi. Muito pouco em alguma coisa relacionada à construção, mas sim para a área de estruturas, em concreto armado, e alguma coisa de estruturas metálicas, embora não seja muito o meu foco. Para quem me conhece do presencial, com certeza sabe que eu pratico CrossFit, porque basicamente todas as minhas roupas são da academia de CrossFit, né? Então é importante eu destacar isso aqui, porque talvez tenha um pessoal ainda que não me conheça presencialmente. Já deixo aberto aí para vocês, caso queiram trocar alguma ideia sobre projeto, alguma coisa que vocês tenham trabalhado, ou alguma coisa que vocês queiram conversar, se vocês precisarem me chamar. A gente sempre pode estar trocando uma ideia, tá? Bom, sobre o nosso semestre. Pessoal, eu botei uma fotinho aqui do calendário, que com certeza vocês não conseguem ver, mas as nossas aulas de hiperestática são nas terças-feiras. Isso quer dizer que a gente vai ter uma série de feriados nas terças-feiras, tá? Então, a gente vai ter uma série de aulas a menos, né, do que a gente gostaria. Tá? Mas tem ali o calendário, depois vocês conseguem olhar com mais calma. Botei aqui para nós algumas previsões de data. Tá? Não vou dizer que são as datas definitivas, porque conforme for a gente vai conversando e tenta alinhar alguma coisa. Tá? Mas de modo geral,
como é que vai estar funcionando? A gente vai ter as nossas 2 avaliações oficiais, tá? Então, uma ali no finalzinho do mês que vem, e a outra lá na última semana do semestre, lá, então, 30 de novembro. A nossa disciplina vai ser a avaliação oficial 1, 1.000 pontos, tá? E a avaliação oficial 2, 4.000 pontos, tá? Então, isso vai estar totalizando 5.000 pontos de provas, tá? Então, as avaliações oficiais. Ainda dentro da disciplina, a gente vai ter uma série de pequenos trabalhos, tá? Então, vão ser 4 trabalhos. Atividade 1 e 2, totalizando as 2, né? 1.000 pontos. E depois a 13 e 4, 1.500 pontos. Então, esses pontos aí vocês vão estar somando lá para, junto com as avaliações oficiais, fecharem as notas que vocês precisam dentro do semestre, tá? Eu deixei aí algumas datas, mais ou menos, para a gente conseguir seguindo, mas elas podem estar sofrendo alguma alteração. Na semana que vem, a gente faz um primeiro trabalhinho aí já, né, bem simplesinho, com a matéria que a gente vai estar vendo na aula, só para a gente dar início e vocês já irem pegando o ritmo da coisa, tá? Mas nada de muito extenso, mas é para a gente, vamos dizer, voltar ativa. Acho que tranquilo até aí, né? Sim. Bom, a ementa da nossa disciplina, pessoal. A gente tem aí 4 unidades, tá? Então, a unidade 1, a gente vai estar tratando sobre graus de peristaticidade, tá? Onde a gente vai aprender a classificar os nossos tipos de estruturas, né, em graus diferentes, e isso vai fazer com que a gente utilize métodos diferentes de cálculo para a gente conseguir resolver cada um desses tipos de estrutura, tá? Método das forças e do deslocamento, unidade 2, tá? Então, esses vão ser alguns dos métodos que a gente vai estar estudando aqui, tá? Para conseguir resolver as nossas problemáticas, tá? Então, os nossos sistemas estruturais. Depois, a unidade 4, que é método da rigidez e método de Cross, também são outros métodos que a gente utiliza para desenvolver essas estruturas. E a unidade 3, a gente fala sobre linhas de influência, onde a gente conversa um pouco sobre cargas dinâmicas, tá? Então, é um pouquinho diferente, mas essa é a nossa ementa, tá? A nossa bibliografia vai ser o nosso livro da disciplina, tá? A gente vai estar seguindo por ali. Acho que fica mais fácil para vocês, mais fácil para mim também, para conseguir dar o andamento dentro do que a gente precisa, tá? Então, vocês podem sempre estar estudando por ali. Eu tento usar o material do livro nos compartilhamentos de tela, para facilitar vocês também a conseguirem buscar o conteúdo depois. Então, a gente vai estar se baseando por aí. A qualquer coisa extra, eu vou estar avisando vocês. Eu listei aqui alguns objetivos, tá? Então, quando a gente fala de hiperestática, tá? É como se a gente estivesse dando uma sequência na nossa disciplina de isostática, tá? Então, a gente vai estar estudando métodos diferentes, manuais, então cálculos manuais que a gente vai estar fazendo para determinar, né, reações de apoio, esforços internos, né, deslocamentos. O nosso objetivo, de modo geral, é conseguir, então, resolver os nossos sistemas estruturais. Então, a gente vai ter variações nos apoios, variações nas combinações entre as barras, né, e a gente está sempre buscando conseguir determinar aquela variação de esforço interno, né, de esforço normal, esforço cortante, momento fletor, nas barras das nossas estruturas.
tá? Então, assim, se eu pudesse resumir para vocês o que a gente vai estar fazendo aqui nesse semestre, seria uma continuação mesmo da isostática. A gente vai estar buscando as mesmas coisas, né? A gente vai estar buscando conseguir determinar quanto eu tenho de esforço normal numa barra, qual é o meu momento fletor máximo, né? Então, isso tudo seguem sendo pontos que a gente está buscando aqui. A grande diferença é que a gente vai estar usando métodos diferentes para estar chegando nessas respostas, tá? E a gente vai vendo aqui por que isso vai estar acontecendo. Então, o que vai estar diferenciando a nossa isostática da hiperestática e por que a gente está usando esses métodos diferentes, tá? Eu acho que o mais interessante aqui para nós é conseguir esclarecer que essa disciplina é mais uma disciplina de base, né? Então, a gente não está aplicando aqui, vamos dizer, um produto final da nossa engenharia, né? A hiperestática ela é um meio, então a gente vai estar determinando esforços para daqui a pouco, um pouco mais à frente, vocês consigam dimensionar essas peças, né? E isso aí gerar, então, um projeto. E esse projeto ser, de fato, executado na prática. Isso quer dizer que essas barras que a gente vai estar dispondo aqui, esses apoios, eles podem ser de diversos materiais, né? Então, o modo que eles vão ser dimensionados lá no futuro vai depender muito desses materiais que a gente vai estar utilizando, tanto para ligações, né, quanto para tamanho de seção, enfim. Tá? Mas os esforços internos, eles vão estar aí, a gente vai aprender a determinar eles mais uma vez esse semestre, só que de algumas maneiras diferentes, tá? A minha expectativa, tá, pessoal, aqui, é que vocês consigam sair dessa disciplina com uma visualização um pouco melhor de funcionamento geral, mesmo das estruturas, tá? São vários métodos. Eu não espero que vocês estejam lá se formando e ainda lembrem de como calcular cada um deles. Mas, se vocês um dia precisarem fazer essas contas à mão novamente na vida de vocês, vocês já vão ter visto uma vez e isso aí vai ser mais fácil, tá? Posso dizer para vocês que não são métodos que vocês vão estar calculando muito à mão, né, no futuro, mas é importante que a gente passe por isso aqui dentro da disciplina, dentro da faculdade. E, de modo geral, eu espero que isso facilite, então, o entendimento de vocês para as disciplinas futuras. Pois bem, essa aqui era a minha breve apresentação para vocês. Certo? Eu quero falar sobre uma coisa aqui. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Não que eu queira, né? Esse material passaram para nós, tá? Lá da coordenação, sobre o nosso método de ensino aqui da avaliação continuada. Então, essa apresentaçãozinha, ela não tem a ver com a nossa disciplina de hiperestática, e sim com todas as disciplinas que vocês vão estar passando aqui, que são da modalidade presencial. Eu vou passar isso bem breve, porque é a primeira aula de alguns, talvez vocês já tenham visto isso com outro professor. Eu posso até depois ver se vocês precisam desse material, tá? Bom, olha só. Basicamente, o objetivo aqui, pessoal, é que vocês consigam ter o melhor aproveitamento dentro das disciplinas, tá? Então, lembrando algumas coisas, até mesmo porque às vezes tem alguns alunos que não são da Anhanguera e podem ficar com algumas dúvidas. Vocês vão ter, então, essas 4 opções aí de pontuações, tá? As avaliações oficiais são as nossas provas, as formativas, então as nossas atividades, as atividades virtuais que vocês têm no sistema e as atividades transversais, que vocês já conhecem. A nossa disciplina, eu vi que tem algumas turmas que são diferentes, mas a maioria aqui se encaixa no 2, então HMI. Acho que tem uma blend aqui, não tenho bem certeza,
porque são 3 turmas. E o nível da disciplina acho que também depende do semestre que vocês estão, tá? Disciplina nível 1, vocês têm aí até 14 mil pontos, e a disciplina nível 2, vocês têm até 12 mil pontos, certo? Vocês conseguem consultar isso no AVA de vocês. Nosso objetivo aqui, então, é que vocês consigam atingir ali, para o nível 2, no somatório das avaliações oficiais. Então, aqui a nossa primeira coluna são as nossas provas, tá? Vocês vão ter 5 mil pontos disponíveis. A gente tem a primeira prova, agora no primeiro bimestre, valendo 1.000 pontos. E a segunda lá no final do semestre, com 4 mil, tá? Então, vocês precisam da metade dessa nota, certo? Depois, vocês têm as pontuações disponíveis para vocês das formativas, as virtuais e as transversais, certo? E daí vocês precisam atingir aqui o mínimo de pontos. Vocês têm que pesquisar lá no AVA de vocês. Aqui, ó. Pesquisar no AVA. Eu não sei de cabeça para cada um, porque pode estar variando pelo nível. Mas vocês precisam, então, chegar na média lá das provas e na média do somatório de pontos para conseguir estar concluindo essa disciplina com sucesso. Então, aqui, como eu falei, 1.000 pontos a primeira avaliação, 4.000 pontos a segunda avaliação. Acredito que essa nossa disciplina não entre na avaliação de proficiência, tá? Mas o NES só passa isso para nós um pouco mais para frente. Então, se mudar alguma coisa, eu aviso vocês. Depois, as nossas avaliações formativas, os nossos trabalhinhos. Nosso primeiro bimestre, então, são os nossos 2 trabalhos. A gente vai ter o total deles de 1.000 pontos. Depois, lá na segunda parte, a gente vai ter mais 2 trabalhos e o total deles vai dar 1.500, tá? Até aí, acho que não temos nenhuma novidade, tá? Atividades virtuais, tá? Então, são as atividades que vão estar liberadas lá para vocês dentro do nosso sistema. É interessante que vocês consigam manter essas atividades em dia, para não acumular. Também porque como a gente se guia pelo nosso livro, elas vão ter bastante relação com o que a gente vai estar estudando nas aulas, tá? E vocês vão ter essas pontuações disponíveis, que facilita com que vocês atinjam os pontos lá somados no final do semestre. As transversais, tá? Vocês podem acessar lá para ver também. O desafio nota máxima, a pedidos aí da coordenação, é interessante que vocês mantenham isso em dia, porque ele tem sempre um prazo final para estar fechando, e vocês não vão conseguir estar retomando isso depois, tá? Buenos. Então, os nossos critérios de aprovação seria a média nas provas, o somatório de pontos no final do semestre e a frequência, que como a gente está online agora, vocês têm essa aí de bônus, tá? Segunda chamada, vai depender se a gente vai ter avaliação de proficiência ou não. Tá? De modo geral, faltou a primeira prova, faz a segunda chamada da primeira prova, faltou a segunda, faz a segunda chamada da segunda, e se faltou as duas, vai ter a nota total lá para vocês, tá? Aqui vai ter uns exemplozinhos, aí vocês podem ir se guiando, tá? Acho que era isso. Aqui depois tem uns locais onde vocês podem consultar algumas coisas, e daí, se a gente montar ali um grupinho no WhatsApp, eu posso estar jogando esse documento para vocês, e vocês conseguem estar acessando ele depois, tá? Show de bola, turma. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre o livro de vocês aqui. Deixa eu minimizar aqui que meu computador tá pedindo socorro. Bom, pessoal, eu não sei qual é a expectativa de vocês, né, dentro da disciplina.
Mas eu espero que vocês entendam aí a proposta, pelo que a gente conseguiu conversar até agora, tá? Não sei se vocês estavam com a expectativa que a gente fosse estar dimensionando projetos, acho que ainda não, né? Mas tenham a certeza de que quanto mais vocês conseguirem dominar essas matérias, bases de estruturas, quando vocês fizerem as disciplinas de dimensionamento, elas vão ser bem mais simples, né, de vocês entenderem. Uma outra coisa que eu queria mencionar, que quem teve aula comigo aí de isostática no semestre passado já deu uma boa brincadinha, é o F2. O F2 é uma ferramenta, para quem não conhece, que facilita um pouquinho, né, o nosso estudo desses sistemas estruturais. Tá? Então a gente consegue, através aí do lançamento de barras e apoios e cargas, a gente conseguir determinar esforços externos, né? Então as relações de apoios, esforços internos, deformações e tudo mais. E isso vai ajudar bastante vocês quando vocês estiverem fazendo os exercícios aqui em hiperestática, tá? Porque se vocês tiverem o domínio do F2, vocês podem pegar um exercício qualquer e jogar ele no software. E conforme vocês vão calculando, né, o exercício de vocês conseguem ver, né, se está exatamente certinho aquilo que vocês estão fazendo. Então, vai ajudar bastante, né, no estudo aí que vocês vão estar percorrendo esse semestre. Os nossos exercícios são bem mais extensos que os de isostática, né, então é interessante que a gente consiga acompanhar com essa ferramenta. Tá, olha só. A gente vai passar aqui pela... Deixa eu voltar aqui. A gente vai passar aqui pela primeira parte. Deixa eu marcar aqui, ó. Tá, a gente vai conversar um pouquinho sobre grau de peristaticidade. A gente vai falar sobre isso hoje. A gente não vai calcular nada, tá? Hoje a gente vai conversar. Vocês vão entender mais ou menos, espero, né, qual é a nossa ideia aqui, o que a gente está dando início. E daí, na semana que vem, a gente começa a fazer umas continhas e começa a colocar a mão na massa, tá? Mas hoje a gente tem que pelo menos aí estar entendendo qual é a ideia da nossa disciplina, até mesmo porque a gente está cheio de feriado e talvez a gente se aperte aí nos nossos prazos, né? Que a gente, convenhamos, não tem tantas aulas assim. Buenos. Olha só o que o autor vai estar trazendo para nós aqui. Talvez ele explique melhor do que eu. Ele é bem otimista. Olha só. Bem-vindo, então, a Estruturas de Peristática. Essa disciplina é parte da área de estruturas que colabora para que nossos edifícios, casas, pontes e todas as outras estruturas saiam do papel e se tornam reais. Tá? Então, ele não deixa de estar certo, né? Mas tem vários pontos da onde a gente termina a hiperestática e a gente ainda precisa ter muito conhecimento sobre dimensionamento para isso se tornar verdade. Tá? Mas, com certeza, tudo que a gente vai dimensionar vai estar saindo do estudo de isostática e hiperestática. Então, olha só, a disciplina busca trazer conhecimento e análise das estruturas peristáticas. Então, olha aqui, o que a gente vai estar fazendo? Calculando esforços, deslocamentos, reações de apoio, tá? Então, a gente vai estar falando sobre as mesmas coisas que a gente estava falando em isostática, tá? Durante todo esse semestre. Só que, para a gente estar fazendo isso daí, a gente vai ter que primeiro entender um pouquinho sobre
grau de hiperestaticidade da estrutura. Tá? Porque isso aí que vai estar dando o nosso ponto de partida para qual método a gente vai estar utilizando. Tá? Então ele fala aqui sobre método das forças, dos deslocamentos, isso tudo então para a gente estar buscando as nossas respostas, que são as reações de apoio e as forças internas, tá? Então basicamente ele traz para nós, avaliaremos força cortante, momento fletor, a gente vai aprender a representar a linha de influência, tá? E lá na nossa última unidade a gente fala sobre método da rigidez, que é basicamente uma análise matricial, tá? Então a gente faz contas utilizando matriz, tá? E também o processo de cross. Então são vários métodos que a gente vai estar utilizando. Esse método da rigidez, ele é um dos mais complexos e ele é utilizado por muitos softwares, né? Porque ele consegue fazer o cálculo através de matriz. Então, ele é base de dimensionamento de muitos dos softwares, de como que essas estruturas chegam nos seus esforços internos. Então, por exemplo, quando vocês pegam um software aí de dimensionamento de estruturas, e vocês ligam lá, tem um pilar, tem uma viga, tem um outro pilar, ele calcula um pórtico para nós que está todo interligado, né? E essas estruturas, claro, elas têm dimensões, elas têm rigidez, propriedades, enfim. Isso tudo vai estar influenciando essa distribuição que a gente tem de esforços através das nossas peças, tá? E os softwares se utilizam muito, então, o método da rigidez, que é onde a gente utiliza a matriz para estar fazendo esses cálculos. Bom, então, assim, esse é um breve resumo da hiperestática aqui para nós, tá? Aqui ele resume, então, a nossa primeira unidade. Tá? A gente está buscando, então, classificar a estrutura. Tá? E para depois a gente conseguir estar separando qual método a gente vai estar utilizando, dependendo das nossas classificações. Alguns são mais simples, outros um pouco mais complexos, vai depender de algumas classificações que a gente vai ter. Tá? Depois aqui ele fala sobre as próximas unidades. Então, unidade 2. Método das forças, método dos deslocamentos. Depois linhas de influências, depois as matrizes. Tá? Não vou falar sobre isso de novo. A gente conversa isso aí mais pra frente. Vamos. Qual é a nossa ideia aqui, então? Hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a prática, o que vai ser para nós a hiperestática. Tá? Porque eu estou falando aqui sobre grau de estaticidade, enfim. E vocês não sabem do que eu estou falando. Então a gente vai ver figurinhas, vai aprender a entender o que é isso, o que é esse grau que a gente está conversando. Então a nossa ideia hoje é conseguir entender, isso aqui então é uma estrutura hiperestática. Tá, já sei do que a gente está falando, pelo menos. Tá? Então essa é a nossa ideia, a gente entender o que é, né, na prática, e entender as vantagens, as desvantagens desse tipo de estruturas. E a minha ideia, pessoal, é que a gente consiga, de fato, conversar sobre isso. E daí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou qualquer coisa, vocês podem me interromper aí, me perguntar, que a gente vai conversando, tá? Porque eu sei que é um pouquinho abstrato o que a gente tá falando. Vamos lá, então.
Introdução ao estudo das estruturas hiperestáticas. Tá? Lembrando, estruturas, o que são para nós? Sistemas compostos com ou mais elementos, tá? Ligados entre si de forma que se tornem estáveis. Então a gente já vinha falando sobre isso lá em isostática. A gente vai ter barras, né? Seja uma viga, seja um pilar, uma viga, outro pilar. Então barras estão sendo futuramente peças, né, que a gente dimensiona. E essas barras elas têm que estar em equilíbrio, considerando que elas vão ter alguns apoios. Tá? E eles vão ter alguns graus de restrição. Tá? A gente já chegou a conversar sobre isso, a gente vai falar sobre eles novamente para vocês darem uma lembradinha. Tá? Então a nossa estrutura ela vai estar recebendo cargas. Tá? Essas cargas aí vão ser vão estar atuando, né? Então pode ser lá uma carga distribuída de uma parede que está sobre a nossa viga, ou pode ser algum elemento que está se apoiando na nossa viga, um pilar, enfim. E a nossa estrutura, nossa composição, né, ela tem que conseguir receber essa externa, de modo que ela se distribua internamente no decorrer das minhas barras e levar lá para os meus apoios essa carga, né? Então, essa reação de apoio, ela nada mais é do que a que vai estar passando adiante lá na minha estrutura, tá? Aqui o livro ainda traz para nós que alguns desses cálculos que a gente faz aqui, eles eram um pouco complexos de fazer antigamente, né? Então, claro, hoje a gente coloca uma estrutura ali no Tool, por exemplo, e sai na hora para nós todos os resultados que a gente precisa. Ou a gente vai lá e coloca um software de dimensionamento e ele é capaz de fazer esses cálculos para nós com muita precisão, né? De uma grande matriz que consegue distribuir esses esforços. E ele nos mostra aquele resultado em questão de segundos, né? E agora a gente vai estar aí fazendo várias continhas e daí a gente vai conseguir ver o quão trabalhoso é esses cálculos manuais. Tá? Então aqui, quando a estrutura ser analisada, tem mais externas ou forças internas determinadas, as incógnitas, resolvidas pelas equações de equilíbrio nossa estática, né? São basicamente essas três que estão aqui embaixo. Somatório de forças em x tem igual a zero. Oi? Não, eu não sei se para mim, mas o áudio está falhando bastante. Tipo, ele dá umas cortadas, umas trancadas, assim, bastante. Pra mim também. Eu ia falar isso. Pra mim também tá. Tipo, a gente consegue entender, mas ele para, tem horas que ele dá uma travada que metade da frase eu já perdi já. Nossa, deve ser minha internet. Deixa eu ver aqui. Tipo, agora que a que tu tá matéria falando, parece uma voz de robô, tipo, então... Ai, ai. Que horror. Como é que querem umas coisas? Se nem a internet colabora. Deixa eu ver aqui. O sinal parece ok. Até acho que dá pra tocar, mas provavelmente a gente vai acabar perguntando várias vezes o que tu falou. Tranquilo. É bom que eu fico ensaiando. Tá, então me interrompam, tá? Se trancar. Eu tava dizendo, tava lendo essa parte aqui para vocês. Tá? A gente conversou lá em isostática já, né? Que a gente tem que ver a quantidade de reações que a gente tem, né? Ou forças internas. E a gente tem que bater com a quantidade de equações disponíveis que a gente tem para calcular. Tá? Então, o que a gente tem disponível para nos auxiliar a determinar esses esforços e essas reações?
São essas três equações aqui, né? As equações de equilíbrio, que seria o somatório de forças em x igual a zero, né? Então, a gente espera que a nossa estrutura, se eu somar todas as forças que estão atuando no eixo x, elas têm que dar zero. Então, se eu tenho uma ação apontando para a direita 10 kN, eu preciso ter alguma reação apontando para a esquerda dessa mesma intensidade, de 10 kN, né? No sentido contrário, para garantir que esse somatório de forças em X é zero, né? Isso aí garante para nós que a gente não vai estar com a nossa estrutura se deslocando. Isso acontece também para os esforços em Y. Então, se a gente tem uma viga, por exemplo, e a nossa viga tem uma carga atuando sobre ela, a gente precisa que as nossas reações de apoio sejam capazes de devolver essa mesma intensidade de valor. Tá? Então, isso aí garante para nós o nosso equilíbrio. E o nosso somatório de momentos, né, em qualquer ponto ali que a gente vai ter, ele também tem que garantir que aquilo é zero, né, nas rótulas, para garantir o equilíbrio. Então, o que acontece? Todos os cálculos que a gente vai estar fazendo, a gente tem essas três equações disponíveis. Tá? A gente pode usar elas para fazer as nossas continhas. Qual é o nosso problema aqui, então? O que a gente está querendo falar que vai gerar essa nossa hiperestática? Quando a gente tiver aqui, ó, mais incógnitas do que equações disponíveis, a gente não consegue resolver essa conta porque a conta não fecha. Isso faz com que a gente tenha que recorrer a outros métodos, tá? Mas a gente vai chegar lá. Retomando, vinculações. Lembram deles, pessoal? Que tem uma figurinha boa. Vou encaixar isso aqui. Vamos relembrar aqui, ó, vinculações. A gente fala sobre isso em isostática, a gente fala em resistência também, e a gente fala aqui de novo. A vinculação, pessoal, são os nossos apoios, tá? Então, elas são basicamente classificadas em três tipos. Tá? Então, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Lembram disso? Apoio móvel, apoio fixo e engaste. Tá? Então, esse aqui é o primeiro grau, móvel. Segundo grau, fixo. E o terceiro grau é engaste. Como é que a gente faz uso, então, dos nossos apoios? O apoio móvel, tá? Ele tem esse símbolozinho aqui, tá? E ele só é capaz de me trazer reação em um sentido, né? Que é no sentido do nosso apoio. Então, o sentido vertical aqui, ele está apoiado, no caso, na vertical, né? Então, ele é capaz de ter uma reação vertical, tá? Imaginem aqui que vocês têm, por exemplo, o apoio lá de uma ponte com uma rótula, né? Então, o que isso quer dizer? Que no sentido de x, que seria esse sentido horizontal, esse meu apoio de primeiro grau, ele não tem condição de suprir aquele deslocamento, tá? Então, se eu tenho uma força horizontal e eu só tenho apoios móveis na minha estrutura, a minha estrutura pode sair andando, tá? Porque ele não tem como segurar. Ele simplesmente é como se ele estivesse sobre rodinhas, tá? Então, o apoio móvel tem um grau só, tá? E a nossa reação aqui é perpendicular a ele, né? Então, aqui seria a reação vertical, tá? Geralmente, a gente tem sempre reações verticais, né? O nosso apoio de segundo grau,
também é um apoio fixo, que tem essa figurinha aqui. Ele tem a mesma capacidade de reagir verticalmente, né? Que tem o apoio móvel. E agora ele tem mais uma vantagem, vamos dizer assim, que ele consegue segurar, então, a translação em X. Então, se eu tenho uma força horizontal sendo imposta na minha estrutura, o meu apoio de segundo grau, que é o apoio fixo, ele tem capacidade de reagir àquele esforço, tá? E o meu engaste, que é o meu apoio de terceiro grau, esta figurinha aqui de baixo, ele tem a capacidade, então, de restringir as duas translações, que seria vertical e horizontal, tá? Então, ele reage tanto em Y quanto em X aos esforços. E ele tem também a capacidade de restringir a rotação, tá? Então, ele tem como absorver ali naquele ponto um momento, tá? Acho que todo mundo já conhecia um pouquinho dos vínculos, mas sempre é bom a gente retomar isso aí. Tranquilo, né? Por enquanto. Então, o que acontece, pessoal? Para a gente relembrar, estruturas hipostáticas, tá? São estruturas que não conseguem garantir o nosso equilíbrio, tá? Então, é hipo, né? Hipo quer dizer que tem a menos, tá? Ela tem, então, um grau de hiperestaticidade negativo, tá? A gente vai aprender a calcular esse grau na próxima aula, tá? O que importa a gente entender é que quando a minha estrutura é hipostática, eu não consigo garantir que ela não vai cair. Tá? Por que isso acontece? Porque a gente tem reações de apoio em número inferior ao necessário, tá? Que é 3, nosso númerozinho mágico, né? Geralmente a gente calculava lá na isostática duas reações verticais lá. O apoio A tem vertical e horizontal, o apoio B tem só vertical. Né? Então eram 3 reações de apoio, ou a gente tinha um engaste só, que a gente tinha 3 reações de apoio. Então esse númerozinho 3, que são as nossas reações da isostática, é o nosso pontinho-chave, tá? O que acontece, então? Esse aqui é um exemplinho de estrutura hipostática. Olha só. As estruturas hipostáticas são móveis em seu conjunto e apresentam grau de hiperestaticidade negativo. Ou seja, a estrutura possui uma parte móvel, o que torna inaceitável para edificações. Isso aí acontece porque o número de reações de apoio, reações de apoio é inferior ao que necessita a nossa estabilidade. Então, olha aqui, olha essa figura. Isso aqui é um apoio de primeiro grau, tá? Então, ele tem uma reação. Sabe de uma coisa? Eu comprei uma mesa daquelas digitalizadora para ver se eu paro de fazer uns rabiscos feios. E daí pode ser que eu consiga dar aula só ao quadrinho, que o pessoal estava tendo muita dificuldade de visualizar ele. Esperando chegar. Recomendo. Espero que funcione, senão não tem dinheiro. Mas já ouvi falar que tem os professores que dão aula com elas e é bom. Vou estar torcendo. Bom, fiz aqui meu rabisco. Olha aqui. O que acontece, pessoal? Por que a gente diz que isso aqui é uma estrutura hipostática, tá? Não pensem em fazer conta, só olhem para essa estrutura. Imagina que vocês têm aqui esses 2 apoios e eles só conseguem reagir verticalmente, tá? Então é como se a gente tivesse um pórtico de madeira, tá?
simplesmente apoiado no solo. Tá? Então, se eu colocar uma força aqui em cima, vertical, esse meu solo aqui, ele seria capaz de reagir, o meu pórtico não vai afundar. Não vai afundar porque tem o chão embaixo, tá? Agora, se eu pegar e empurrar ele horizontalmente, e eu não tiver como, em nenhum desses meus apoios, não tiver como reagir a esse esforço horizontal, o meu pórtico vai sair andando, certo? Então, o que acontece quando a nossa estrutura é hipostática? Esses somatórios de N's aqui, que seria um número de reações, é inferior ao que a gente precisa. Tá? O nosso númerozinho chave, né, é o 3. Tá? Então, a gente tem aqui as hipóteses que a gente usava lá na isostática, onde a gente tinha um apoio de segundo grau, que tinha os cabelinhos aqui, mais um apoio de primeiro grau. Isso aqui somava para nós 3. Ou a gente tinha um engaste, que também soma para nós 3. Tudo que é menos que isso, né? Então aqui 1 mais 1 resulta numa estrutura hipostática. Tá? Então essa é a nossa primeira visualização. E a gente não vai estar dimensionando essa estrutura hipostática, né? Porque ela tem possibilidade de tombar. Tá? A estrutura hipostática aqui, ó, tem um número inferior de graus de mobilidade permitido pelos apoios necessários para impedir que a estrutura se movimente. Tá? Então, para eu impedir que ela se movimente, eu preciso ter pelo menos 3 restrições de apoio. E se eu tenho menos de 3, a minha estrutura é hipostática. Tá? Tem uma outra situação aqui, onde a estrutura também pode ser hipostática, mesmo tendo mais do que 3 números de reação de apoio. Isso é quando ela simplesmente, em uma das direções, ela não tem capacidade nenhuma de absorver. Tá com a mão levantada de propósito? Tu quer falar alguma coisa? Professora, é só uma pergunta. Diga. Se tivesse laboratório essa disciplina, teria como fazer uma demonstração física dessas estruturas, hipostática, isostática, de pequeno porte, né? Alguma demonstração pequena? A gente tem como fazer demonstração pelo kit mola. Eu até cheguei a mostrar já uns videozinhos que tem alguns vídeos do kit mola na internet. Eu não sei se eu não tenho certeza se nesse semestre a gente tem aulas práticas. Eu não tenho kit mola em casa, mas eu vou me programar para na aula que vem pegar um exemplo, pelo menos na internet, para conseguir fazer isso aí. Porque eu acho que eles não deixam eu pegar no laboratório, mas eu vou me informar. Professor. Oi. Eu tenho aqui, se quiser, depois eu até posso programar uns aqui e mostrar. Eu tranquilo. Boa. Podemos conversar sobre isso. Eu sei que quando a gente está tentando falar sobre essas diferenças de restrição de apoio, é muito abstrato. E eu sei porque eu já passei por isso também. Né? Quando eu estava na faculdade, eu tinha muita dificuldade de enxergar a diferença entre um engaste de uma laje na viga ou uma laje simplesmente apoiada na viga. E eu vejo que isso é uma dúvida comum
Isso acontece porque quando a gente olha para as estruturas externamente, a gente só vê um maciço, né? Um maciço de concreto, vamos dizer assim, geralmente. E a gente não consegue entender essa diferença entre os apoios. Isso eu posso dizer para vocês que são modelos de cálculo, né? A gente impõe as restrições que a gente quer nos apoios. Isso os softwares, eles possibilitam para nós. A gente impõe se a gente quer que aquele apoio seja uma rótula ou se a gente quer que aquele apoio tenha, enfim, um grau ou outro de reação. Então, eu sei que é um pouco abstrato quando a gente está falando. Vou tentar achar uma maneira de mostrar isso melhor para vocês, porque eu sinto que mesmo quando a gente mostra pelo kit mola ali algumas imagens, a gente vê algumas diferenças, até ajuda, mas eu sei que segue um pouco complicado às vezes. Mas se vocês estiverem com muita dificuldade de visualização, vocês me avisam. A gente tenta fazer uma abertura diferente daí, para ficar mais fácil essa visualização. Não é uma crítica não, professor. Foi só a sugestão, viu? Pode seguir a aula está indo bem, pode passar a teoria. A teoria é importante também. Com certeza. Não, mas tá certo. Bom, aqui a gente tem as nossas duas principais hipóteses de estrutura hipostática, tá? Que são estruturas que a gente não dimensiona, né? A gente não pode deixar chegar nesse ponto, porque pode dar problema de colapso. Então, por exemplo, o somatório de reações menor do que 3, então 1 grau mais 1 grau, a gente tem 2, né? Somatório aqui dá 2, isso é menor do que 3, então quer dizer que a nossa estrutura é hipostática em função do número de graus nos nossos apoios de reação. Agora, a nossa figurinha de baixo, 1.3, ela mostra outra viga hipostática. Só que observem, eu tenho 4 apoios, 1, 2, 3, 4. E se eu somar todos os graus aqui, ó, vai ter 1, 2, 3, 4. N vai ser 4, N é maior do que 3. Tá? Então, vocês podem dizer, essa minha estrutura, então, não é hipostática, porque eu tenho 4 restrições, né, nos apoios, e isso é maior do que 3. Só que qual é o problema aqui? O problema é que essa minha estrutura, ela está totalmente solta, né, em X. Então, qualquer ação que eu tiver horizontal aqui na minha peça, né, uma força horizontal, a minha estrutura sairia andando, né? Então, quando eu falo que eu tenho um apoio de primeiro grau, imaginem que isso aqui é como se fosse uma roda, tá? Ela não tem capacidade de segurar a minha estrutura na horizontal. Isso aí faz com que a gente tenha, então, uma estrutura que é deslocável, né? Então, se ela tem essa instabilidade em uma das direções, ela pode facilmente cair, né? Só ter qualquer ação horizontal, que a nossa estrutura já não tem mais equilíbrio. Então, ela também é considerada uma estrutura hipostática, tá? Bom, resumindo, essas são as nossas duas hipóteses de estrutura hipostática. A gente não calcula elas, como eu já disse. E é mais a título da gente entender o que está acontecendo ali, tá? Depois, a gente tem o nosso cenário de estruturas isostáticas, tá? Então, essa aqui vai ser um pouco mais familiar para vocês, tá? Isostáticas. O que aparece de maneira muito frequente aqui para nós? Um apoio de segundo grau e um apoio de primeiro grau, né? Então, nas nossas isostáticas,
a gente vai ter 3 reações de apoio, né? Então, o N vai ser exatamente igual a 3. Isso aí a gente vai ver que o nosso grau de hiperestaticidade é 0 nas isostáticas, tá? E a gente calcula elas basicamente pelos métodos que a gente viu lá na disciplina de isostática, né? Porque, como eu tenho 3 incógnitas, né? Então, aqui eu tenho reação vertical e horizontal. Aqui eu tenho somente reação vertical. O que acaba acontecendo? Eu consigo solucionar esse meu problema utilizando as minhas 3 equações de equilíbrio. Então, o somatório de forças em x igual a 0, o somatório de forças em y igual a 0 e o somatório de momentos, né, em algum ponto, igual a 0 também, né? Então, as minhas isostáticas a gente consegue dar partida através desses cálculos manuais diretos, tá? Vale lembrar também que a gente pode ter rótulas, né, como a gente tinha nas nossas Viga-Gerber, e ter um pouco mais de reação de apoio, tá? Mas isso aí a gente só está lembrando. Bom, estruturas isostáticas apresentam um número de apoio suficiente para impedir que a estrutura se movimente, tá? Então, ela tem um equilíbrio e ela é estável, tá? Então, o que acontece? Se eu colocar uma força horizontal, se eu colocar uma força vertical na minha peça, ela é capaz de absorver esses esforços internamente, né? Então, distribuir por toda a estrutura e chegar em reações nesses apoios aqui, tanto em X quanto em Y, né? E isso aí vai garantir que a minha estrutura consiga ficar em pé, tá? Então, essa nossa estrutura isostática, vocês já aprenderam alguns métodos de calculá-las manualmente. Aqui outro exemplo de estrutura isostática, tá? Então, o nosso N também é igual a 3. A gente tem aqui uma reação de apoio, outra reação de apoio e outra reação de apoio. 3 reações é igual a 3 incógnitas e a gente consegue solucionar com as 3 equações de equilíbrio. Então, somatório de forças em x igual a 0, y igual a 0 de momentos. Bom, isso faz com que sobre aí para nós as hiperestáticas, né, que é basicamente o que nos interessa agora. Qual vai ser o nosso cenário agora, então? Estrutura hiperestáticas são aquelas em que o número de reações é maior, tá? Então, vou marcar aqui, deixar colorido. É maior do que o número de equações da estática. As equações da estática são essas 3, né? São somatório de forças em x, somatório de forças em y e somatório de momentos, tem que ser igual a 0. Então, são essas 3 equações da estática. Então, o que acontece? Ela vai ser hiperestática para mim quando eu tenho mais reações do que equações disponíveis, tá? O que acontece? A gente chega num ponto onde eu vou estar usando aquelas 3 equações e não vai ser suficiente para eu conseguir determinar as minhas reações ou os meus esforços internos, tá? Isso aí vai estar dizendo lá para mim que o meu grau de hiperestaticidade é positivo, tá? Então, o que a gente consegue determinar agora? A gente tem 3 hipóteses, né? Hipostática, isostática e hiperestática. A hipo, a nossa hiperestaticidade é negativa. A iso, ela é 0. E na hiperestática, ela é positiva, tá? Depois a gente vai fazer essas continhas. A gente até já chegou a fazer isso em outro semestre. Mas é assim que a gente classifica, tá? Então, olha só. Esse aqui é um caso comum aí de estrutura hiperestática. O que a gente tem aqui nesse nosso exemplo?
Um apoio de segundo grau tem uma reação vertical, por exemplo, vertical A, e uma reação horizontal, por exemplo, horizontal A. Aqui o meu outro apoio também tem segundo grau, então tem uma vertical e uma horizontal. Isso gera para nós, pessoal, 4 incógnitas, tá? Então seria horizontal A, horizontal B, vertical B. E daí se a gente coloca aqui alguma ação, por exemplo, 10 kN atuando aqui em cima, e a gente tenta fazer somatório de forças em X igual a 0, somatório de forças em Y igual a 0, né? E a equação de momentos, a gente não vai conseguir achar os nossos esforços, tá? Porque a gente tem 3 equações, a gente tem 4 incógnitas. Em função disso, a gente achou aí o nosso problema, que é a nossa estrutura hiperestática. Exemplificando, estruturas hiperestáticas apresentam um número de apoios superior ao necessário para impedir que a estrutura se movimente. Tá? Então, quer dizer que a gente vai ter mais de 3 reações. Portanto, ela tem um equilíbrio, né? E ela é estável. Isso quer dizer que tanto a isostática quanto a hiperestática são utilizadas para dimensionamento, né? Então, a hipostática não, porque ela não é estável, né? Ela pode se movimentar, e a gente precisa de estruturas que sejam estáveis, né? Os nossos prédios não podem sair andando. Mas a isostática e a hiperestática, a gente pode sim utilizar, e a gente utiliza elas para dimensionamento na composição dos nossos projetos. O que muda? A isostática, ela é simples de calcular, né? A gente consegue à mão fazer rapidamente ali uma distribuição de esforços. Já na hiperestática, ela é um pouco mais complexa. Então, a gente utiliza métodos diferentes para conseguir obter esses esforços reativos nos apoios e também os nossos esforços internos, tá? Aqui tem outro exemplinho, tá, de estrutura hiperestática. Então, a gente pode ter qualquer situação onde a gente tenha um N aí maior do que 3, né? Então, a gente tem esse apoio ao engaste, então ela consegue restringir vertical, horizontal e rotação. E aqui a gente tem um grau só, que seria só vertical, tá? Se a gente somar aqui, são 3 mais 1, 4 reações. Isso aí vai estar passando lá, então, das nossas equações disponíveis, que são 3, e a gente cai de novo, então, na nossa hiperestática. Tranquilo até aí? Eu vou assistir essa aula de novo e vou fazer esses risquinhos no livro, eu gostei. Tá certo. Quando a gente vai para o quadro, a gente começa a colocar os números nos exercícios, fica um pouquinho mais fácil. Hoje é uma introdução, uma conversa. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens, tá? Tem muitas vantagens das estruturas hiperestáticas. Elas são muito mais seguras, tá, do que as estruturas isostáticas. Imaginem que a isostática, a gente tem um único ponto, por exemplo, que vai estar absorvendo os esforços horizontais, né? Então, imagina assim, eu tô com um apoio fixo numa extremidade e uma rótula na outra extremidade. Se eu tenho uma ação horizontal, só o meu apoio fixo é capaz de restringir, certo?
Ele é capaz de restringir, ele está ali, ele está funcionando. Agora, se em algum momento lá da vida da minha estrutura acontece alguma coisa com aquele apoio fixo, e ele para de funcionar por alguma questão construtiva, ou enfim, e eu tenho alguma ação horizontal, a minha estrutura ela entra em colapso, né? Porque eu tenho um ponto só que é capaz de segurar aquilo ali. Isso torna a nossa estrutura hiperestática ser considerada como mais segura. Por quê? Porque se um ponto dá errado, outro ponto ainda consegue segurar, né? Então, por exemplo, olha só, essa figurinha 1.6 aqui, ó, eu tenho como reagir na vertical e na horizontal nos meus dois apoios. Se eu tenho aqui uma força horizontal na minha peça e lá pelas tantas, esse meu apoio da direita para de funcionar aqui horizontalmente por algum motivo construtivo, esse carinha aqui ainda é capaz de tentar segurar o tranco, né? Agora, se esse meu apoio fosse de primeiro grau, eu já ia ter uma complicação, certo? Então a gente diz que as nossas estruturas hiperestáticas, elas são mais seguras porque eles conseguem fazer uma redistribuição de esforços, porque eu tenho outros pontos que são capazes de reagir aos esforços que estão atuando na minha estrutura, né? Então a isostática, ela é exatamente aquilo ali, é aquelas três reações e aquelas três apoios ali vão tomar conta. Agora, na hiperestática não, é como se eu tivesse uma margem muito maior de apoios, né? De transmissão de esforços, e isso dá mais segurança para mim. Então, olha só. Há uma redistribuição maior das tensões devido à rigidez da estrutura, tá? A estrutura, quando a gente diz que ela é mais rígida, a gente está dizendo que tanto os nossos nós internos ali, quanto os nossos apoios, eles têm maior grau de reação. Então, quando um elemento da estrutura está sendo muito solicitado, por exemplo, extrapolou o limite que ele era capaz de absorver, ele consegue redistribuir aquela tensão para o resto da estrutura na volta dela, tá? E na isostática a gente está no limite, né? Então a gente não consegue redistribuir porque o resto da estrutura não é capaz de absorver. Então, de modo geral, estruturas hiperestáticas são mais seguras porque elas conseguem, através do grau maior, né, que ela tem para resistir aos esforços, fazer uma nova redistribuição de esforço, caso a gente tenha um problema. Bom, isso aqui é uma vantagem, então, certo? Mais seguras. Outra vantagem é menor deslocamento e maior rigidez, tá? O que acontece? Como a nossa estrutura ela é mais rígida, a gente consegue distribuir melhor esses esforços internos, tá? A gente tem muito menos deformação que a gente teria caso a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com rótulos. A gente consegue ver isso em alguns locais, como a gente faz umas demonstrações disso. A gente consegue ver no F2, né? A gente consegue ver pelo TQS, por exemplo, eu posso fazer um lançamento ali, a gente vê as diferenças de deformações. Então, a nossa estrutura, quando ela é hiperestática, ela é, de modo geral, mais rígida, tá? E quanto mais rígida,
menos ela deforma. Então, com certeza, menores deslocamentos. A gente vai fazer uma demonstração disso daqui depois. Economia de material. Essa aqui é interessante. Para concreto, pessoal, isso fica bem evidente, tá? Para aço, de certo modo, também. Olha só. Pensa comigo. Quando a gente tem uma viga, e essa viga ela está apoiada em vários pilares, deixa eu ver se ele vai me botar aqui. Não tem outro exemplo. A gente tem aqui a hipótese. Acho que vocês não devem ter calculado ainda a viga contínua em nenhum lugar, né? Imagino que não. Mas o que acontece? Quando a gente tem uma viga contínua, pessoal, viga contínua a gente vai ter aqui um apoio de segundo grau, um de primeiro, tá? Vou fazer uns risquinhos acima aqui. Quando a gente considera que a nossa viga contínua tem uma rótula, a gente parte do momento zero aqui, zero na rótula e zero aqui, tá? A minha deformação vai ser a maior deformação possível nessas duas abinhas. E ela vai ter um momento máximo positivo bem alto aqui no nosso meio, tá? Momento máximo positivo lá no meio da minha viga. Agora, se eu tenho aqui um apoio que não é uma rótula, que a gente vai aprender a calcular as nossas vigas contínuas, a gente vai ter um gráfico mais ou menos assim, ó, onde a gente tem momento negativo, momento positivo e momento positivo, certo? Por que eu estou falando sobre isso aqui com vocês? As nossas vigas contínuas, tá? A gente consegue distribuir os nossos esforços internos de maneira mais equivalente, tá? Enquanto a minha hipótese de uma viga isostática do lado da outra, né? A gente só teria momento positivo. O meu esforço aqui, ele é muito maior do que se eu equilibrar ele, né, com esforço negativo no meio do meu vão. Então, se eu estou oscilando entre positivo, negativo, positivo, eu vou ter intensidades menores, né? Tanto aqui para o negativo, aqui o positivo, negativo. E a gente está dimensionando, por exemplo, uma viga metálica, a gente vai pegar o esforço de maior intensidade, né? Então, esse meu esforço positivo aqui, ele vai ter uma intensidade maior se nos meus dois apoios eu tiver zero de momento. Faz sentido? Se eu tenho aqui 0 e 0, o meu meio vai ser maior do que se eu tiver aqui 0 e aqui eu tiver algum esforço. Porque daí ele vai ser menor no meio do vão. A ideia toda que fundamenta a economia de material das vigas hiperestáticas, ou, enfim, outros elementos que possam ser hiperestáticos, é que a nossa distribuição de esforços internos acaba sendo um pouco mais equivalente. A gente distribui melhor esses esforços ao longo das peças e a intensidade final deles fica um pouco menor, né? Então isso faz com que a gente consiga distribuir eles, né, por toda a extensão, em função disso precisando ali ou de uma seção menor, né, ou de uma área de aço um pouco menor para minha viga. Isso aí que nos gera economia, tá? De material, economia de custo. E aqui ele explica... Oi. Tá, mas eu entendo que quando tu botar um apoio do primeiro gênero no meio ali, tu vai ter um menor momento, tanto no meio, porque ele vai acabar indo para cima ali. Só que tu falou, e aquele momento para cima no meio, tu não vai fazer com que a viga seja mais alta?
Não necessariamente. É que o que acontece? Primeira coisa, a gente precisa ter armadura tanto em cima quanto embaixo, certo? Sim, sim. Então, independente do meu momento positivo, eu já vou ter que ter uma armadura negativa. Mesmo se eu tiver esforço zero aqui, eu tenho que colocar uma armadura negativa por norma, né? A partir do momento em que eu consigo distribuir eles, eu consigo reduzir o meu positivo dos dois lados e eu vou aumentar, claro, o meu negativo aqui do meio. Só que acaba que isso compensa. Não só pela questão de distribuição de esforços, mas também por questão de segurança, né? Porque isso aqui nos dá uma margem de segurança que eu não tinha, né? Se eu tenho só ela biapoiada, se essa parte aqui não aguenta, o que tem nos meus apoios não consegue me ajudar em nada. É uma rótula, só cai, vamos dizer assim. Mas o que nos gera o equilíbrio seria essa, vamos dizer, eu não gosto de dizer uniformizar, porque o meu momento negativo ele fica mais alto. Mas eu consigo distribuir um pouco melhor, utilizando as vigas contínuas. E dependendo do Aí, tipo... professora, necessariamente tem que ficar viga, né? Não fica pilar, não, né? No centro. assim? Não fica um pilar apoiando ali, empurrando para cima, não, né? Tu diz aqui? No centro. Apoio? Aí, Não, aqui é como se fossem pilares, aqui embaixo. Isso aqui são apoios, pode ser qualquer apoio, rígido. pode ser qualquer apoio, pilar, viga, qualquer um, né? Tá. Mas sobre a tua dúvida ali do momento negativo ficar muito mais alto, no concreto armado, por exemplo, a gente consegue reduzir esse engaste em, por exemplo, para 75% do valor dele. Então, mesmo se eu fosse engastar ela 100% ali, e aquilo fosse me gerar um pico muito alto negativo, eu ainda teria essa opção de deixar ele em 75% do valor, dentro de norma, no caso, né? Então, Sim. eu consigo fazer com que ela fique mais equilibrada. Tu vai pensar que tu vai comprar, por exemplo, uma viga metálica e tu vai pegar, por exemplo, uma viga I, ela tem uma capacidade máxima lá de momento que ela consegue absorver. Então, se tu tem uma variação entre positivo, negativo, positivo, que te dê um valor menor do que se tu tiver só dois positivos, tu tá gerando uma economia porque tu consegue peças menores. A moral da economia desses materiais é em função dessa distribuição um pouco mais equivalente dos esforços internos. Isso ajuda também em questão de segurança, porque a gente fica com as peças mais rígidas, mas eu ainda acho que uma das maiores vantagens são as deformações. Sempre que a gente está trabalhando com dimensionamento das estruturas, a gente não consegue impedir que elas se movimentem. Então, todas as nossas vigas, elas vão deformar, né? E... deixa eu apagar meus rabiscos. Todas elas vão deformar, tá? E aqui a gente tem a diferença da deformada na viga contínua, né, para a viga que tem a rótula. Tá? A diferença é bem gritante, né? Então, se eu tenho uma rótula, isso a gente consegue demonstrar até como se fosse um barbantezinho. Se a gente tem uma rótula, ela vai deformar ao máximo no positivo. E quando a gente tem um engaste, o engaste ele tranca a nossa deformação ali naquele ponto. Então, ela só vai começar a deformar um pouco mais distante daquele nosso local onde eu tenho o momento, certo? Sempre que a gente vai fazer o projeto, a gente tem limites de deformações que a gente tem que estar atento, né? A gente tem que verificar. E se a gente fosse trabalhar só com peças rotuladas,
a gente ia ter que ter dimensões muito maiores para conseguir garantir as nossas deformações dentro dos limites. Então, quando a gente está trabalhando com estruturas hiperestáticas, a gente tem muito ganho em questão de rigidez e contenção de deformação. Bom, aqui ele aponta também uma outra questão. Olha só. Apesar de apresentarem momentos negativos maiores nos apoios, né? Essa hipótese A aqui, que seria a nossa viga hiperestática. Os momentos positivos no meio dos vãos são menores. Tá? Isso gera uma economia de material. Primeiro porque vai estar reduzindo os positivos, né? E vai estar aumentando o negativo, que já teria uma armadura ali. Além disso, quando a gente está com essa distribuição, a gente consegue trabalhar com seções um pouquinho menores do que se eu estivesse trabalhando com a maioria dos nossos apoios rotulados. Isso sim faz com que a gente tenha carga menor, porque o nosso concreto, por exemplo, ele é bem pesado, né? A nossa carga de peso próprio. E se a gente consegue ter uma edificação com vigas de seção menor, a gente vai estar transmitindo menos carga para o resto dos elementos. Então, a gente consegue economizar por conta disso também. Faz sentido? Mas tendo menos carga, assim, sendo mais finas as vigas, elas também se deformam com mais facilidade, né? Elas deformam com mais facilidade, por questão da seção ser menor. Só que como elas são hiperestáticas, e elas têm ali esforço interno negativo, a gente consegue conter a deformação com o aço dentro do concreto, por exemplo. Então, acabam que a deformação da hiperestática, mesmo com uma seção um pouquinho menor, ela é muito mais favorável, né, do que se a gente tivesse só a hipótese de rótula com uma seção um pouco maior. Claro, a gente não consegue segurar o mundo só porque é hiperestática, né? A gente sempre vai ter os nossos limites. Mas a gente consegue, sim, tipo, trabalhar ali num limite de uns 5 centímetros, por aí, 5, dependendo do ponto, um pouquinho mais de altura, por estar conseguindo distribuir esses esforços. Algumas desvantagens, pessoal. O primeiro deles, tá? Modelos de cálculos mais complexos, tá? Isso vai ficar bem evidente para nós aqui, né, no decorrer do semestre. Vocês vão ver que calcular uma viga isostática é muito mais fácil do que uma viga hiperestática. Então, claro, considerando que hoje a gente tem software, né, que fazem as contas para nós de maneira muito ágil, na prática lá a gente consegue trabalhar tranquilamente com estruturas hiperestáticas. Mas se a gente fosse pensar no cálculo manual, é bem mais trabalhoso, tá? Bom, aqui outro ponto que ele aponta seria um recalque nos apoios. Ele diz para nós o seguinte: quando a gente tem lá, então, um recalque no apoio, como a nossa estrutura é mais rígida, a gente pode ter esforços, uma redistribuição de esforços que gere, como eu posso dizer, ações inesperadas, tá? Para isso ter alguma significância, teria que ser algo, assim,
vamos dizer, com uma intensidade bem relevante, né? Mas pode acontecer, né? É como se a minha estrutura ela tivesse muito rígida e o meu problema ele virasse um pouco mais generalizado, porque se afundou uma ponta, é como se ela tentasse puxar o resto todo junto. Tá? Bom, depois, tensões não consideradas podem gerar variações significativas. O que acontece? Caso a gente tenha algum problema de execução ou a gente tenha alguma questão que não foi, vamos dizer, bem preparada, a gente pode ter uma redistribuição de esforços ao longo da nossa estrutura, né? Então, isso aí pode ser desde uma questão construtiva, onde moveram um local do apoio em não sei quantos centímetros, ou que nem aquele exemplo clássico que a gente tem quando vão tirar as escoras do balanço e tiram a escora pelo lado errado, né? São questões que a gente considera como desvantagens dentro das estruturas hiperestáticas, porque ela é muito mais rígida. Então, toda e qualquer nova distribuição de tensão afetaria a estrutura como um todo. Tá? Mas, de modo geral, elas são muito mais seguras do que peças isostáticas. Isso também, pessoal, não impede que, quando a gente está fazendo um projeto como um todo, a gente tenha partes que sejam consideradas hiperestáticas, algumas outras partes podem ser isostáticas, e por aí vai. A gente consegue manipular isso, né? As nossas estruturas, elas são junções de vários e vários pórticos, e a gente consegue fazer manipulação dessas restrições de apoio nos softwares que a gente tem hoje em dia de forma bem ampla, tá? Então, a gente consegue mexer nisso daí e fazer algumas hipóteses também, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma viga contínua, a gente não precisa fechar o olho e dizer, não, vai ser assim, desse jeito aqui, porque é mais econômico. Eu posso pegar e fazer várias hipóteses e processar aquilo de diversas maneiras. Então, tentar com 40 centímetros sendo hiperestática. Agora eu posso colocar com 40 centímetros e rotular aquela mesma viga. Daí eu vou ver o que mudou de momento, eu vou ver o que ficou de deformação, a minha área de aço calculada, né? Então isso tudo são possibilidades que a gente tem até a gente chegar lá onde a gente quer e sentir que não, agora essa peça ficou melhor estruturada dessa maneira. Daí tu vai passando adiante. Eu gosto de dizer que sempre que a gente está fazendo um projeto, a gente está passando por diversas possibilidades, né, onde a gente chega num conjunto que a gente considera que essa seria a nossa melhor hipótese, né? Então não tem uma verdade absoluta, a gente consegue mexer em arranjos de maneira que a gente chegue lá numa resposta que seja mais coerente para aquela situação. Mas essas são as nossas listinhas, assim, tá? De algumas vantagens e desvantagens que a gente teria de ter algum elemento hiperestático. Bom, aqui ele finaliza só botando mais um exemplo ali para nós, não sei porque ele está repetindo isso. Mas ele resume, então, estruturas externamente hiperestáticas, tá? É o que a gente vinha conversando. Então, temos 4 reações de apoio e temos 3 equações de equilíbrio, né? Então, 4 maior do que 3, então ela é hiperestática. Essa seria a classificação para externamente hiperestática.
Depois a gente tem internamente peristáticas. Não se apeguem, a gente vai falar na semana que vem. Mas seria na hipótese dos esforços internos, né? A gente não conseguir determinar os esforços internos com as 3 equações de equilíbrio, tá? Então, isso aí acontece quando a gente tem um conjunto aqui de barras que não são articuladas, né? Então, não tem um nó que seja livre, e daí fecha uma poligonal. Então, a gente fica com uma estrutura hiperestática também, tá? E a gente vai ter métodos, então, para resolver isso aí. Aqui, só introduzindo o nosso grau hiperestático, ele vai ser o somatório. Então, a gente vai estar somando tanto essa hiperestaticidade externa, que seria as minhas reações de apoio, quanto o meu grau interno, tá? Que vão ser os meus nós, né? Se a gente vai ter nó rígido ou nó flexível. E daí, em função disso, a gente vai chegar nesse valor. E a gente vai classificar, então, essas estruturas de acordo com esse grau, certo? Não sei aí quem é que já mexeu no F2, quem é que não teve aula comigo e já mexeu no F2, mas vale muito a pena. Posso dizer para vocês que ele vai ser um grande amigo esse semestre. Quem já teve as aulas, é bom dar uma relembradinha, porque pode ajudar bastante vocês. Se a gente tiver tempo, eu tento tirar uma aula aí para caso boa parte do pessoal não conheça a ferramenta ainda. É uma ferramenta, pessoal, muito interessante, tá? Ele é gráfico, tá? Então a gente lança elementos, a gente lança o apoio, lança a barrinha, né? E a gente lança as ações. E daí, em função disso, a gente consegue ver os diagramas de esforços internos, de reações de apoio. A parte legal dele para nós agora é que a gente consegue mexer nos graus dos apoios e ver o que isso aí vai estar fazendo para nós de diferença entre ver a continuidade, por exemplo, de momentos, né? Então, positivo, negativo, positivo. Ver as deformações, tá? Então, isso aí vai estar ajudando vocês a desenvolver um olhar mais crítico com as estruturas, tá? Isso é bem importante. Ele é gratuito. Eu não sei se tem o link aqui, mas se vocês jogarem na internet, vocês vão ter acesso. F2 é o nome. Alguém aí não mexeu com F2 ainda? Eu ainda não, professor. Tá. Tá. Vocês são de qual turma? Oitavo? Oitavo. Tá. Se vocês tiverem uma folguinha essa semana, tem dar uma baixada lá no F2, que vai valer a pena. Ele é bem... Eu baixo pelo Google mesmo? Eu acho que ele só pede um cadastro, assim, pra colocar o teu e-mail ou algo assim. E é de graça. Aí tu consegue mexer. E daí eu... Por acaso, que esses dias eu tentei baixar um aplicativo e quase que deu ruim aqui no meu PC. A senhora teria o link? Posso procurar aqui. Eu tinha na aula passada. É f2.com.br. Beleza, eu vou tentar aqui. Muito obrigado. E ele é bem... Embora seja um sistema gráfico, né? Ele é bem levezinho. Então, ele não... Tipo, qualquer computador tu consegue rodar. E daí, se vocês não estiverem se achando, eu pego um finalzinho de aula, a gente conversa, dá uma mexidinha ali. Porque é uma ferramenta muito útil. E aí a gente tem que conseguir mexer nela. Bom.
aqui depois, no finalzinho dessa unidade aqui, ele mostra aqui uns exemplozinhos só de grau de hiperestaticidade, né? E depois ele mostra aqui um resumo, vamos dizer assim, que eu vou deixar para vocês darem uma lidinha aqui e mexerem nesses exercícios, tá? Não é nada de difícil. É basicamente o que a gente estava conversando. Então aqui ele mostra para nós os exemplos, né? Então aqui uma figura de hipostática. Por que ela é hipostática? A gente tem uma reação de apoio à esquerda, uma à direita, tá? Então se eu somar elas vai dar 2, isso é menor do que 3, né? Esse 3 vem da onde? Das minhas 3 equações de equilíbrio, que são as padrões, que é somatório de forças em x, forças em y e momento igual a 0. Então ela é hipostática. Se ela é hipostática, a gente já sabe que ela não serve para dimensionamento, né? Então a gente descarta ela dos nossos projetos, tá? Sem chance. Agora uma figurinha aqui de uma viga não, pórtico isostático. O que a gente tem? Uma reação de segundo grau. Então, vertical, horizontal, soma 2, né? Vertical mais horizontal. E aqui a gente tem vertical. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, quando o número de reações é exatamente igual a 3, quer dizer que esse meu elemento aqui é isostático. E a gente consegue calcular ele pelos métodos que a gente estudou lá em isostática. Tá? E aqui uma hipótese de estrutura hiperestática, então. A gente tem aqui apoio de segundo grau, então vertical mais horizontal dá 2. E aqui outro de segundo grau, então vertical mais horizontal dá mais 2, então o total é 4. Né? Então 4 incógnitas, que são as minhas reações, elas vão gerar para mim mais do que 3. Né? Isso faz com que essa classificação seja hiperestática, certo? E daí aqui ele traz umas vantagenzinhas para nós, que a gente estava conversando, tá? Basicamente a mesma coisa que a gente estava falando ali. Turma, eu não vou avançar mais do que isso aqui, tá? Hoje, porque eu queria mais que a gente tivesse uma conversa. Para a gente conseguir lembrar um pouquinho dos apoios, começar a ter uma ideia do que a gente vai conversar esse semestre. Que a gente vai fazer muitas contas aqui, são vários métodos, eles são demorados, e a gente vai ter que fazer roteirinhos e coisas assim, mas eu não quero que vocês percam a essência, né? Então a gente vai entrar nos métodos depois, mas a essência é mais ou menos o que a gente veio conversando hoje, né? Então, os porquês que a gente está estudando isso, né? Das vantagens, e lembrar que é mais uma etapa aí para vocês estarem se aproximando do entendimento melhor do dimensionamento das estruturas como um todo. Quem teve aula comigo aí, eu já devo ter mostrado o TQS para vocês. E nos pórticos que a gente tem, o TQS é um sistema de dimensionamento de estruturas, principalmente concreto, e a gente trabalha com pórticos, e esses pórticos, eles são pórticos hiperestáticos, né? Então a gente consegue botar rótulas neles, ou enfim, cuidar a rigidez de cada nó, de alguma maneira, dentro dessas limitações. E é um grande exemplo do que a gente faz aqui. Então, por mais que pareça trabalhoso, para quem vai pular aí para as estruturas, vai estar enxergando esses pórticos aí por muitos anos ainda, tá? Então, turma, eu vou encerrar o nosso conteúdo por aqui hoje, e na semana que vem a gente vai entrar ali na conversa mais um pouquinho sobre isso que a gente estava falando, para quem se perdeu aí. Começa a fazer umas continhas para determinar esses graus, tá? E daí fica o nosso primeiro, não quero chamar de trabalhinho, mas atividadezinha para vocês conseguirem praticar.
e manter aí as nossas avaliações de forma continuada. Qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida aí, vocês podem entrar em contato comigo. Se quiserem criar um grupo do WhatsApp também, fico aí à disposição para vocês. Certo? Dúvidas? Senão vocês estão liberadíssimos. Eu não sei se está cedo ainda, professora, para fazer essa pergunta. Vai. Boa noite, professor. É sobre os exemplos de estruturas que usa, né, esses cálculos hiperestáticos, os tipos de construções, sei lá, assim, eu não sei nem eu te dizer o que é. Eu te entendi. A gente pode tentar fazer isso com fotos, mas eu acho que estudando concreto a gente consegue ter uma visão um pouco melhor dessas diferenças, porque a questão toda é que a gente utiliza isso, essa rigidez, né, que a gente impõe essas rigidez, baseado na armadura que estão dentro das nossas peças. Então, se tu olhar de fora, tu pode ter um pórtico de concreto. Ele vai ser idêntico por fora. Um deles pode ser isostático e o outro pode ser hiperestático. O que vai estar mudando para ti vai ser quando tu fez o modelo de cálculo. Se tu fizer aqui, ó, vou separar essas duas aqui porque a outra a gente não usa. Se tu fizer um modelo de cálculo com as mesmas ações externas, né? Vamos supor que eu tenha só uma carga aqui e uma carga aqui. Tá, um exemplo aleatório. Se tu tem essas duas opções, certo? Quando tu fizer a distribuição de esforços internos aqui, tu vai ter uma configuração diferente para A e diferente para B, né? Se eu calcular isso para concreto, vai me dar armaduras diferentes, mas provavelmente